Bom dia aí da Queimada dos Britos, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Acabamos de acordar aqui e o Carlinhos saiu. Para levar o pessoal. É isso, minha gente. O pessoal foi embora. O Neto, a Jéssica, a Celi e o Álvaro. E como eu havia falado, aqui começa uma nova etapa, né, da viagem Nordeste 2024. E eles conseguiram aí, vieram até aqui com a gente. Tiveram esse prazer aí de conhecer o coração do Parque Nacional. E foi uma visita rápida, mas eu acredito que tenha valido muito a pena. Meu escritóriozinho aqui montado. Ontem à noite fiquei até tarde aqui mexendo com vídeo. E assim que o Carlinhos chegar, a gente vai tomar café e começar nossas atividades por aqui. E contar também, né, um pouquinho da história aí, de como eu conheci o Carlinhos, como a gente se tornou grandes amigos aí. Ontem à noite tomamos um banhão aqui geladinho. Então aqui a gente tem a estrutura de 2 chuveiros e do lado de cá os banheiros. Então vamos lá tomar aquele banho aí para começar o dia, para aguardar a Isabela acordar preguiçosa para tomar café. Bom dia, diretamente do coração dos Lençóis Maranhenses. Olha aí a vista da nossa barraca. Lá ao fundo dá pra ver um pouco, né, da ponta das dunas. E olha a vegetação. Dá pra imaginar que tem isso aqui dentro desse mar de areia. Olha que demais. Aqui na Queimada dos Britos é como se fosse um oásis mesmo, né? É um pontinho verde no meio do mar de areia. Então é aí. É aqui que a gente vai passar os próximos dias, fazer alguns passeios, relaxar. Lugar perfeito para terminar um livro. Vamos lá, começar o nosso dia. Had a few kids, bought a new house. Promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. Olha o cafezinho da manhã, que chique! Tapioquinha fresquinha, cafezinho preto, nesse lugar que a gente não tem palavras. É lindo demais. Saber que a gente tá no coração do parque deixa o lugar mais especial ainda. Então a gente vai tomar um cafezinho e começar nossas atividades do dia. Carinho vai mostrar o pet dele aqui, ó. Aqui tá Cadê? nascendo, tá aí. Olha ela. Olha, tá nascendo. Acho que Hope is yours to take. Joy is what we make. Carried by sinners, though
Primeira parada nossa aqui nesse paraíso chamado Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Acabamos de chegar aqui num lugarzinho espetacular de lagoa de água verde, com uma lagoa do lado aqui mais azulada. É simplesmente um espetáculo esse lugar. É do queixo cair a beleza dessas dunas e dessa imensidão de lagoas. Mais uma vez aqui. Aí, ó, chegamos, hein? Estamos aqui. Estamos aqui na casa do Carlinhos, nosso primeiro dia aqui dentro do Parque Nacional, e já começamos bem, ó. Solzão, a chuva deu uma aliviada, porque essa época é a época que as lagoas começam a encher, né? Chove muito, e pela primeira vez estamos aqui, ó, só nós, fazendo uma visita exclusiva aqui com o Carlinhos. Só a diretoria. Só a diretoria. E a partir de hoje a gente vai contar um pouquinho da história da nossa relação aqui com o Carlinhos, de amizade, de parceria, de muitos anos já, e contar um pouquinho da história dele aqui, do que ele faz aqui, do trabalho e da empresa dele, Rastro na Areia Viagens e Turismo. Então, pessoal que gosta de caminhada, que assiste os nossos vídeos aí de caminhada, vamos abrir mais um horizonte gigante para conhecer esse cara aqui pessoalmente e fazer uma caminhada ímpar, espetacular aqui, de 3, 4, 5 e até uma semana, cruzando aqui o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na companhia do melhor e do mais competente guia nascido aqui dentro do parque. Inclusive, vamos conversar com a mãe dele, com o pai dele, para contar um pouquinho de quem é esse vagabundo aqui, Carlinhos Vagabundo. É nóis, não é só esse. I'll never give
Maurício, por que o apelido do Carlinho é Boca Podre? Isso daí é uma longa história. E qual o apelido dele? Boca podre, bucho de bode. E Maurício, por que o Carlinho é Boca Podre? Então, aí é uma longa história, né? É uma das histórias que a gente veio aqui para contar, que é a história de quando tudo começou, né? A relação de Não tem vocês como, começou. não tem como a gente contar esse episódio, seguir, sem a gente falar onde tudo começou. E tudo começou há mais ou menos aí uns 15 anos atrás, entre 12 e 15 anos atrás, quando a gente veio para uma expedição aqui no Nordeste e estava comigo Duda e Danilo. Né? Viemos para o Nordeste, eu, Duda e Danilo, uma Frontier e um Troller. Nas arredores ali de Jeri, o Danilo teve um imprevisto e teve que voltar para casa. E eu e Duda seguimos em direção aqui à cidade de Barreirinhas. Chegando em Barreirinhas, a gente estava encantado, né, com a ideia de conhecer os Lençóis Maranhenses. E aí eu falei, Duda, vamos para cima, né? A gente já está com os carros aqui, vamos numa agência aí se informar e tudo. Então a gente chegou numa agência de turismo, estacionamos os carros e eu já fui direto no balcão, tinha uma menina no balcão, pedi informação para ela, ela me mostrou um cardápio de passeios e tudo mais. E eu percebi assim, de rabo de olho, que tinha um cara no balcão, né? Um senhor no balcão. E ela ficou meio assim, sabe? Eu falei, poxa, mas como que funciona aí? Ela falou, não, você faz o pagamento e a gente vai emitir um voucher e as Toyotas vão buscar vocês no hotel. Eu falei, não, a gente está de carro, a gente está com o carro aqui. E aí ela ficou meio assim, conversou e tal, e fez um sinal assim do cara, né? Então eu dei uma guardada, dei uma enrolada, e o cara saiu do balcão e foi para dentro da loja. Quando o cara saiu do balcão e entrou para dentro da loja, ela me deu um pedaço de papel. Here we standing on our own, on the beaten track. We lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave without you. No reason to deny that we've gotta try again. E aí eu peguei esse pedaço de papel, olhei e tinha lá escrito Carlos e um telefone. Aí eu falei, que é isso aqui? Ela falou, liga pra esse cara aí que tu vai conseguir esclarecer a sua mente, pensar melhor o que você quer e tudo. Então eu saí na porta da agência e ali mesmo, na agência, ali na porta da agência, eu peguei o telefone, liguei pro esse tal de Carlos e atendeu um cara aí, curto e grosso, né? E falou, e aí, meu irmão, o que tu quer, qual é? Falei, é isso, isso e isso. E ele falou, onde que tu tá? Falei, tô aqui na agência de turismo, quem me deu o telefone foi a fulana aqui. Falou, então fica aí na porta que eu tô chegando aí. Aí ficou eu e tudo lá, esperando na porta, até que aparece uma moto daquelas CG 125, né? Com o guidão todo empenado assim para dentro, uma antena de rádio para cima e um caiçarazinho magrinho assim, com os cabelos enormes voando e óculos de exterminador. Era ele. Ai, Carlinho, era isso mesmo? Isso mesmo. Era ele. Aí a gente se apresentou e tal, eu expliquei a ele a situação, ele falou, meu irmão, isso aqui não, aqui tem regra, que isso aqui é minha casa. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Aí eu já meio que falei, cara, esse cara é meio marrento, né? Aí ele falou, não, a gente pode fazer um passeio aí, é nóis, vambora. Eu falei, tá, mas onde é que tu vai me levar? Ele, meu irmão, não pergunta, só vem. Aí cheguei pro Duda, falei, e aí, meu irmão, qual vai ser?
Não, vambora, pô. O cara é local, né? O cara é nativo. Vambora. E foi nesse dia que tudo começou. Can we make it to the other side? While we figure out this life, you will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. We're one step closer to forever. And now that the night is gone, there's no looking back, we lost our way along. Agorinha mesmo, eu vou contar da onde surgiu o apelido Boca Podre, que é conhecido entre todos os meus amigos, todas as pessoas que viajaram comigo. Muitos deles conhecem o Boca Podre original, que está aqui do meu lado, e muitos deles já perderam totalmente o sentido, chamam a mim de Boca Podre por conta dessa amizade entre eu e o Carlinhos aqui. O apelido acaba valendo para todo mundo. Então, um ciclo aí de amigos meus, o Boca Podre é qualquer um. Mas por que é Boca Podre? Explica Então, voltando lá na história, a gente começou o passeio, né, de manhã cedo, no dia seguinte, uma Frontier e um Troller, eu e o Carlinhos no Troller e o Duda na Frontier com o rádio, a gente se comunicando com o rádio. E antes de começar, a gente foi no mercado e eu abasteci a minha geladeira com 60 garrafinhas de Smirnoff Ice. Um pouco de água, uns petiscos e tal, mas tinha assim, mais ou menos 60 garrafinhas de Smirnoff Ice. E o Carlinhos era um cara muito fechado, pô. Quando a gente conheceu, um aborígena. ele era um nativão mesmo, bruto, né? Um moleque local, né? Nascido aqui na Queimada dos Britos. Foi pra Barreirinha. Quantos anos foi pra Barreirinha? 20. Antes de 20, tu ia e voltava, né? Isso. Quando ele era pequeno, ele ia e voltava muito. É uma distância ridícula, é um negócio insano a distância da casa dele para Barreirinhas caminhando. Antigamente não tinha tantos meios de transporte, né, Carlinhos? Era o quê? Cavalo, a pé? Cavalo e a pé. Cavalo e a pé. Não tinha essa onda de UTV, quadriciclo, isso não existia. Então Carlinhos era um moleque que simplesmente nasceu aqui dentro, se localizou aqui dentro durante uma vida e ia na cidade esporadicamente, ou a pé ou a cavalo. E aí acho que nessa época que eu conheci ele, um pouco antes, ele foi trabalhar em Barreirinhas, então ele era um cara muito fechado, ele é um cara na dele, e desconfiado pra cacete, muito desconfiado, mas eu e o Duda, a gente já tinha uma amizade muito grande, assim, né, intimidade, de se ficar falando palavrão, ficar se xingando, e esse bicho aí entrou na onda. Então foi um dia muito bacana, a gente saiu, girou aí em volta nos entornos das areias do parque aí, comemos, almoçamos, e nesse tempo inteiro eu bebi a Smirnoff Ice e eu ofereci pro Carlinhos. E no começo ele falava assim, nossa, esse suco aí, esse suquinho aí de limão é bom, hein? Eu falei, é bom, pode tomar. Ele é fraquinho, é bom. E foi 1, 2, 3, 5, 10, 15. E aí no final de tarde, a gente voltando da trilha, já quase anoitecendo, já não tinha mais quase nenhuma Smirnoff Ice das 60. Can you tell me what went wrong? 'Cause I can't do this on my own. There's nothing left to say. I'll be on my way tonight. Can we make it to the other side? We made it this far somehow. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe.
aí o Duda atrás do carro e eu na frente aqui no rádio. O Carlinho pegava o rádio, falava e daqui a pouco o Carlinho... Para. Eu pisei no freio, ele abriu a porta, entrou no mato. Aí fazia uns barulhos lá e voltava. Aí a gente seguia. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, vambora, segue. Seguia a trilha, ele abria a outra, bebendo. Aí daqui a pouco, para. Entrava no mato. Aí o Duda, porra, é essa aí, meu irmão? O que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mano. E seguia a viagem, bebia mais uma. Aí anoiteceu. Aí daqui a pouco o Carlinho, para. Ele saiu do carro, o Duda. Pô, o que tá acontecendo aí com esse boca podre aí, meu irmão? Falei, cara, o cara tá passando mal, mas não tá, porque ele tá continuando bebendo. Aí Carlinho voltou, falei, e aí, Carlinho? Tá passando mal? Ele, não. É porque esse negócio aí dá um pouco de azia. Eu falei, sim. Se tu beber 60 litros, dá azia, pô. Aí eu falei, não, mas relaxa, que daqui a pouco a gente troca a bebida. Quando chegar na cidade, a gente troca a bebida. Aí chegamos na cidade, saímos para um restaurante, para uma festa. Paramos de beber ice, começamos a beber outra coisa. E ele continuou. E daí surgiu esse apelido aí, Carlinho Boca Podre, que é conhecido mundialmente. Até os meus amigos do vôlei sabem desse apelido aí. Então... É o que eu falei, virou um apelido que não significa nada e serve para qualquer um. E aí, esse aqui é o cara, o Origem. Carlinho Boca Podre, a Origem. I will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Never look back, never let go. You gotta live your life, gotta let it go. I promise and I know that we'll learn to love again, closer to forever. A gente saiu aí da Queimada dos Britos, passamos pela Baixa Grande, visitamos umas lagoas e acabamos de chegar aqui no Canto do Atins. A gente está bem próximo aqui à borda do parque, né? Tem uma barra de rio gigantesca, que é a comunidade do Atins, aqui no Parque Nacional. Do lado de lá, a gente tem o Caburé, que faz parte aí dos pequenos lençóis maranhenses. E acabei de chegar aqui, ó. Vim trazer a Isabela para conhecer aqui o restaurante da Luzia, um local que a gente vinha muito aqui quando organizava expedições em grupo aqui com o Carlinhos, e a gente vinha bastante antigamente. Então vai ser muito bom aí rever esse local, está muito mudada aqui a região, trazer a Isabela para conhecer e relembrar aí os velhos tempos. Vamos lá comer o melhor camarão aqui dos Lençóis Maranhenses. Chegou a nossa comida aí, camarãozão da Luzia cebolado, filé de robalo, arroz, feijão e a saladinha. É isso, relembrando aí os velhos tempos de Lençóis Maranhenses. Last summer you were holding my hand. Last summer you were laying in my bed. Last summer we were more. Pronto, já Então, tá a gente está explicado. aqui, ó, do lado do parque. A gente está do lado do parque, na foz do Rio Preguiças. Atins está do lado de cá, aqui está o rio, e do lado de lá está o Caburé e a Ponta da Brasília. Então a gente está bem na foz aqui, bem no encontro do Rio Preguiças com o mar. Carlinhos, chega aí. Quantos quilômetros dá de barco até Barreirinhas? 46 km. 46 quilômetros para dentro, navegando, você chega na cidade de Barreirinhas. Então a gente está aqui
Lá Colado naquele... no Parque Nacional, né? Aqui é Parque Nacional ou não? Sim, esse lado aqui já é. Então aquele rio que a gente tava nadando lá na frente da pousada. Isso. A gente estava na pousada em Barreirinha, a gente estava nadando nesse rio aqui. Então é uma navegação longa, grande. Então os barcos aqui têm um motor violento. E é isso, o Atins virou um point chique aqui, né? Muito turista de fora. E o Carlinho Boca Podre é um Zé Ruela. Estamos aqui no Rio. In the moment, in my white dress, an overwhelming second of regret. Driving on a freeway with no exit signs, losing control and speeding faster than light. All this time I waited for a season where everything felt right, and all the different phases. Vai sair aqui do Carlinho Papapote. O que você tá fazendo aí, Carlinho? Fala pra gente. Vamos fazer aqui uma farofinha só no grale. Só no grale? É, Um baconzinho? becozinho, uma cebolinha. O resto ninguém pode falar no outro segredo, não. Aí é o toque do chefe. Isso. Eles vão degustar na hora do servir ele pra eles. Muito bem. And the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never. Boa noite aí da Queimada dos Britos, casa de Carlinhos. Depois de um dia agitado, saímos de manhã aí, lagoa, off-road, Atins, rodamos o dia inteiro, chegamos aqui de noite e ó, Carlinhos acabou de acender aqui a churrasqueira. Vamos comer aí, vamos enterrar os ossos do churrasco de ontem com o Neto, com o Álvaro, o pessoal aqui. E sobrou carne, então vamos enterrar tudo logo e partir pro próximo. Que isso aí? Carne local, é? É carne local aqui dos carneiros aqui da região, ó. Cabrito. Vamos fazer aqui um churrasco hoje top da Casa Queimada. Olha aí, Carlinhos já tá separando aqui, ó, uma carne local aqui dos Lençóis e vai queimar junto aí, ó, com a costelinha de cordeiro, a linguicinha cuiabana aqui, ó, do Neto. E Já tá separadinho aí, ó, caipirosca do Carlinhos. caipirosca. Tá aí, ó. Aí, ó. Já tô aqui na nossa caminha, deitado, esperando o Maurício. Cadê Maurício? Não vem. Vê onde ele tá? Aí, ó. Esperando o Maurício. Olha onde ele tá. Um sapo gigante do lado dele. Olha ali, Maurício. Ali, ó. Perto do meu chinelo. Só passeando. Fazendo companhia pra você.